prestarmos ao nosso Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos, virmos dos nossos lares, buscar nesta noite, mais uma vez, o alimento do céu, a união, a perfeição, a santidade e a pureza espiritual, que são essas qualidades que a cada momento da nossa vida, o Santo Irmão Maldo, a Santa Avó Rosa, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e o poder celestial que se faz presente em nossas reuniões, nos trazem todas essas bem-aventuranças para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual no dia a dia do nosso viver. Eu saúdo a toda a igreja, desejando a todos que a bênção do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, de todo o poder celestial, essas bênçãos possam neste momento estar sendo concedida na vida de cada um dos nossos irmãos. Para o término dessa santa reunião, nós possamos sentirmos-nos ainda mais alimentados, fortalecidos, unidos numa só fé e num só espírito. E também os nossos irmãos internautas e aqueles que estão participando, que irão assim acompanhar esta santa reunião, desde o início até o término, os nossos agradecimentos, e pedimos para que esteja conosco desde o início até o término, com toda a atenção, como nós que aqui estamos nesta congregação, para ao final da mesma, não só nós que aqui estamos, mas os nossos internautas também possam sentirem alimentados, fortalecidos na mesma fé e no mesmo espírito. Eu convido a todos aqueles que estão sentados, que puderem se colocar em pé, levantando as suas mãos aos céus, para que possamos oficializar a nossa santa reunião com uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Santíssimo, bondoso, glorioso e eterno Pai Celestial, Pai de Jesus Cristo e de todos nós, seus filhos, que nos tempos presentes te glorificamos, nos tempos presentes te representamos através desta Santa Igreja, porque colocaste à frente da mesma o Espírito Santo Consolador da promessa do teu Filho amado Jesus, e o último profeta que o Senhor preparou para dar prosseguimento, ensinamento e nos preparar para um dia ganharmos a grande vitória final, o nosso santo profeta Irmão Aldo. Glorificado seja o teu santíssimo nome, porque foi através do Senhor que nós assim tivemos o privilégio de se cumprir essa promessa hoje nos tempos presentes, de termos a Santa Avó Rosa como consolador, de termos o Irmão Aldo como profeta do Senhor, e juntamente com Maria Santíssima e Jesus, eles têm a cada dia nos preparado, nos revelado, nos ensinado tudo aquilo que nos traz a vida, que nos traz a paz, que nos traz a união, que nos traz a santificação, mostrando-nos a cada um de nós as qualidades divinas que deve haver no espírito de cada filho de Deus. Pai Santíssimo, neste momento nós pedimos que os santos e anjos do céu, enviado pelo Senhor, junto com o Santo Irmão Aldo, que estejam durante todo o trabalho desta santa reunião, nos preparando, nos abençoando e nos protegendo, preparando este coral, para que os hinos que eles tenham a serem apresentados, cada hino cantado seja para a honra e glória do teu santíssimo nome, e a mensagem que o Senhor Santo Irmão Aldo nos preparou e nos deixou, quando nos disse: a igreja já está preparada. Temos mais nesta noite uma mensagem do Senhor, a qual nos preparará ainda mais para te servirmos melhor, porque te servindo com todo amor, estamos servindo todo o reino do céu. Por isso eu peço que o Senhor dirija esta santa reunião, desde o início até o término da mesma, para que nós possamos glorificar o teu santíssimo nome e a todo o reino do céu, de acordo com a sua santa e soberana vontade.
Entrego esta santa reunião em tuas santíssimas mãos, para que desde o início até o término da mesma, o Senhor possa estar presente conosco, nos preparando ainda mais, nos santificando, e por tudo nosso louvor e sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca e a nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Todos que têm os seus lugares poderão se sentar. Nós ainda iremos, irmãos, cantar alguns corinhos do nosso cenário. Iniciaremos cantando o corinho de números 44, intitulado Agora Sou Santo. Meu coração era pecador, mas um dia a luz encontrou. Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora sou. Meus pecados Deus já perdoou, só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. Em prosseguimento, cantaremos do nosso cenário o corinho de número 205, intitulado Anjinho Pequenino. Quanto eu gostaria, ó minha santa rosa, de ser um anjinho pequenino aí no céu e ser incorporado ao coro de anjo, anjinho pequenino que louva o teu nome entoando pelos hinos. Gostaria, minha mãe, meu amor, gostaria, minha avó, minha flor, de ser um anjinho pequenino aí no céu e glorificar teu nome divino, cantando, louvando, entoando lindas canções de melodia celestial divinal. Como é feliz a vida no céu, como é feliz quem louva o teu nome com santidade, com fé e amor, com divindade, ó Espírito Consolador. E para finalizarmos essa parte, nós cantaremos do nosso cenário o hino de número 190, intitulado Promessa do Céu. A Santa Formosa prometeu que irá ajudar aquele que for fiel e a Deus vai se consagrar. Assim disse a Santa Formosa
todo o poder celestial com esses corinhos que nós cantamos. Temos também a mensagem cantada pelo nosso coral. Sabemos nós que quando o coral apresenta o hino, se cada um de nós que estamos acompanhando, acompanharmos com toda atenção, valorizando a mensagem que eles estão cantando, ela nos prepara, ela nos alimenta, para que quando nós tomarmos conhecimento da mensagem do nosso santo profeta irmão Aldo, o nosso espírito está alimentado para recebê-la, para termos a maior facilidade de nós compreendermos todos os ensinamentos do nosso santo profeta. Então vamos ouvir com muita atenção o hino que será apresentado pelo nosso coral, o hino intitulado Eu Quero Viver Eternamente, o CS de número 330.
segmento, nós ainda ouviremos pelo nosso coral o hino intitulado Luz Eterna. É o CS de número 417.
nós podemos observarmos nessa mensagem belíssima que o nosso coral cantou, falando da Santa Rosa, o Espírito da Verdade. Nós precisamos ajudarmos a humanidade toda a tomarem conhecimento desse Espírito da Verdade que Jesus prometeu, que hoje nos tempos presentes temos Ele em nosso meio, a nossa santa e querida avó Rosa, para preparar um povo para ser levado aos céus, para preparar um povo que seja separado do pecado e de toda a maldade deste mundo, porque para isso Deus o Pai deu a ela todos os dons e virtudes espirituais, para que aonde reinasse o Espírito Santo dele, do nosso Pai, e Jesus reinasse ela também. Reinar é comando, é poder para preparar e santificar um povo, é o que a Santa Avó Rosa exerce nos tempos presentes. E ainda nos deu um profeta, a qual o próprio Jesus disse, quando ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor, nos deu um profeta para que ele nos conduzisse em toda a verdade e nos revelasse toda a vontade do nosso Pai, de Jesus e do Divino Espírito Santo, e nos ensinasse como amar, como seguir, como estar a cada dia servindo o reino dos céus. Mas nós temos, meus queridos e estimados irmãos e irmãs, nós temos uma grande parte da humanidade que ainda não tem esse conhecimento. Mas como eles poderão tomar esse conhecimento dessa mensagem, desses ensinamentos e crer como nós cremos, confiar como nós confiamos e praticar essa doutrina e essa disciplina como nós vivemos a mesma? É com os nossos donativos, é com a nossa cooperação financeira, ajudando para que mantenhamos o programa A Hora Milagrosa, tanto na internet como nas rádios onde tem o programa, para que todos tomem conhecimento que a promessa de Jesus já foi cumprida através desta Santa Igreja Apostólica. A segunda vinda dele, a promessa do Consolador e do último profeta. Aí com a nossa união, meus queridos irmãos, com o nosso esforço financeiro, nós daremos a oportunidade de que a permanência do programa Hora Milagrosa continue, tanto na internet como nas rádios, e a humanidade terão então a facilidade de conhecer que verdadeiramente aqui está todo o poder de Deus através desses santos poderosos. Mas para isso nós temos que nos unirmos, para isso nós temos que darmos com amor, com sinceridade. Na hora da nossa contribuição nós temos que fazermos da seguinte maneira, nós temos que dizermos: Santa Avó Rosa, a oportunidade que eu tive de aqui estar nesta igreja, te servindo, aprendendo tudo aquilo que Deus preparou para dar um povo separado do mundo, eu quero também te ajudar, tanto na minha consagração, na minha santificação, como especialmente nas minhas contribuições, para que chegue àqueles lares que estão sedentos da graça de Deus, essa verdade que a senhora e o Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Mãe Maria Santíssima e Jesus Nosso Senhor, nos concederam nos tempos presentes. Eu vou ler para os irmãos a mensagem que o irmão Aldo nos deixou, que o nosso conselho sempre tem colocado em nossos boletins, mostrando que é nós, junto com o conselho da igreja, o conselho deliberativo, que nós possamos assim concluir em uma união perfeita
todos os planos do nosso Deus através dessa Santa Igreja. Promover oferta para a Igreja Apostólica, promover a glória e o crescimento da Igreja. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus, ela veio de Jesus nosso Senhor com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus aqui na terra, através de sua poderosa doutrina, através da sua poderosa doutrina. Então aqui já nos fala, já nos mostra sobre a doutrina da igreja, do seu poder e sua glória, de termos o Santo Espírito Consolador, a santa e querida Vó Rosa. Então, meus irmãos, aqui mostrando nessa parte que nós temos a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que nos dá o direito de que nós possamos darmos provas ao mundo que realmente aqui está o poder de Deus, observando a doutrina, a disciplina, serem um exemplo de vida para toda a igreja. Outro fator muito importante para o trabalho do coral é a verdadeira união e o compromisso de bem servir, como cooperar na ajuda e participar ativamente do trabalho, dos ensaios, das apresentações e cumprindo os horários predeterminados da igreja. Então, meus irmãos, vejam bem, aqui a Santa Vó Rosa nos mostra que tudo isso nos faz o crescimento da igreja. Assim disse o anjo aos apóstolos de Jesus: no fulgor, na luz poderosa da majestade divina, de sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, a igreja, serão traduzida e a sua glória não estará nada de impuro, não entrará nada de impuro, não de maldade também, e nem mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Então nós temos que observarmos, meus queridos irmãos, que aqui, nesta parte, essa doutrina sendo levada ao conhecimento da humanidade, através do programa Hora Milagrosa, nós temos a oportunidade de vermos todos os planos do nosso Deus ser realizado através desta Santa Igreja Apostólica, porque aqui a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo e o nosso conselho está nos mostrando que é com a união perfeita, é com o esforço de cada um de nós, é com aquele desejo de vermos a igreja crescer, de vermos a igreja progredir. Progredir em que sentido? Só na parte espiritual, não na parte material, porque é através da parte material, é através dos nossos donativos, é através da nossa contribuição que nós damos a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, do conhecimento da igreja. Então, a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, ela nos trouxe a doutrina, e essa profecia terão que ser cumprida, mas quem cabe esta parte da missão, esta missão coube ao pastor, ao santo profeta Irmão Aldo, para que ele nos conduzisse, para que ele nos mostrasse, para que ele nos ensinasse, para que ele nos revelasse o quanto nós precisávamos nos esforçarmos para que cada um de nós tivéssemos o desejo de mostrar para a humanidade que é com o amor, é com a união, é com o esforço, é com a dedicação, é com a fé que nós veremos o crescimento da igreja.
E esse crescimento material é através dos nossos donativos, é através da nossa cooperação, é através da nossa união. No momento de darmos a nossa contribuição, cada um de nós buscamos de dentro do nosso coração aquele desejo sincero e humilde. Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, eu estou dando a minha contribuição porque eu quero ver a cada dia o crescimento da igreja, eu quero ver a cada dia a oportunidade de salvação está sendo levada a cada lar, está sendo levada a cada família, está sendo dada a oportunidade para as criaturas buscarem com perfeição, com sabedoria, através dos ensinamentos da igreja, a oportunidade de se despreenderem do mundo e buscarem verdadeiramente o que tem ensinado o irmão Aldo através deste boletim. Então, meus irmãos, vejam o valor precioso que tem a nossa contribuição, o valor precioso que tem os nossos donativos para o desenvolvimento, para o crescimento desta Santa Igreja. E no final aqui ainda o nosso conselho diz: sem temer, sem temor e sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um dos que pertence à nossa igreja, pois este poder está sobre sua vida, seu lar, sobre seu trabalho, sobre tudo o que lhes pertence. Não fiquem presos ao dinheiro e às riquezas deste mundo, ou seja, desta terra. Cumpra sua missão de filho e filhas de Deus, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ajude sua igreja para que ela possa cumprir sua missão nesta terra, que foi confiada por Deus, por Jesus, pelo Consolador, por nosso Santo Profeta Irmão Aldo, por nossa Mãe Maria Santíssima, nesta confiança de que os irmãos saberão reconhecer o valor desta igreja e irão nos ajudar. Nós da direção, diz o nosso conselho, nós da direção da Igreja Apostólica agradecemos a todos e enviamos a todos o nosso abraço fraternal e que todos tenham muita paz, muita felicidade e prosperidade em sua vida material e espiritual. Essas palavras o irmão Aldo falava constantemente, o nosso conselho nos relembra, também desejando para nós, cada um de nós, o crescimento espiritual, o crescimento material, toda a prosperidade na vida de cada um de nós, para que a cada dia nós possamos vermos o quanto o reino do céu nos ampara, nos protege e nos guarda. Então, meus queridos irmãos, deixando essas palavras em seus corações, eu vou fazer uma oração pedindo a Santa Avó Rosa Irmão Aldo para consagrar a nossa contribuição. Peço a todos que se mantenham em sinal de reverência, eu irei orar. Santíssima Avó Rosa, nosso Consolador, e Santo Profeta Irmão Aldo, aprendemos assim com o Senhor que o Filho de Deus deve ter o prazer, o amor de a cada dia dar oportunidade às demais criaturas conhecer a verdade do céu. Foi através desta igreja apostólica que nós aprendemos esse valor precioso. Por isso, neste momento aqui reunidos mais uma vez, nós iremos darmos as nossas contribuições para vermos o crescimento e desenvolvimento da palavra do reino do céu em todos os mansos e humildes de coração. Peço a Senhora e o Santo Irmão Aldo, em nome de todo o poder celestial, que abençoe a vida de seus filhos, seus lares, o seu emprego, todos os seus familiares e todos os seus pertences, para que eles tenham grande prosperidade em seu viver. E em nome do Senhor, Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, eu declaro essas ofertas consagradas para a expansão da obra desta Santa Igreja aqui na terra. Amém.
As nossas irmãs podem passarem com a salva. Após passarem pelo coral, nós iremos ouvir um hino tocado pelo irmão do violão e do piano. Antes do coral apresentar o próximo hino, eu vou ler para os irmãos um depoimento de fé. Nesse depoimento de fé, nós vemos o quanto o poder de Deus se faz presente entre nós, através do Santo Irmão Aldo, da Santa Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus Nosso Senhor, dos santos e anjos do céu.
Nosso irmão Jaime Ribeiro de Souza, da Congregação de Palmas, Estado do Tocantins, assim testemunhou em sua carta de 11/11/2011. Estávamos viajando com destino a Anápolis e, quando retornávamos, sofremos um acidente na rodovia. Próxima a uma curva, veio um veículo no sentido contrário, com o farol em luz alta. Eu perdi o controle do meu veículo e passei direto na curva. Meu carro capotou por 2 vezes e bateu em uma árvore, ficando totalmente destruído. Nós clamamos numa só voz pelo poderoso nome da Santa Vó Rosa e fomos todos livres da morte, inclusive meu filhinho de apenas 1 mês e 18 dias de vida. Contamos com a vitória de não termos nenhum tipo de ferimento. Somos altíssimos gratos em termos o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, em nossa companhia, pois foi motivo de grande admiração por todos os que ali passavam no momento do acidente. Por este grande milagre em nossa vida, prestamos nossos votos de agradecimentos a estes santos poderosos. Residimos em Palmas, Tocantins. Assinado Jaiara Soares Souza e Jaime Júnior Silva Ribeiro, Jaime Ribeiro de Souza e Maria Antônia Silva de Souza. Então, aqui está provando, irmão, o poder de Deus através de nossa fé, de nosso amor, de nosso preparo espiritual, para que nós possamos a cada dia servirmos o reino do céu com amor e com dedicação. Nós temos aqui também um aviso aqui sobre o coral, mas o boletim fica sempre nós temos um boletim no quadro lá, para que os nossos irmãos possam tomar conhecimento através desse aviso que tem sobre o coral, os atos, a apostasia, a fé apostólica, e aqui está falando sobre os membros do coral. O que está falando sobre os membros do coral? Está pedindo união sobre os justos, sobre os coristas, entre regente adjunto e regente geral, uma preparação. Por que o nosso conselho está pedindo, meus irmãos? Porque o coral, ele tem uma missão tão importante, a missão do coral, que eu me lembro que uma vez o irmão Aldo nos falou lá na sede. Ele disse que nós temos uma missão de pregar. No momento em que nós deixamos o nosso corpo, lá no céu não precisa dos pastores para pregar, que já tem os santos poderosos preparados por Deus para doutrinar e ensinar os santos e anjos. Mas o coral no reino do céu continua servindo junto com os demais que estão no céu, louvando diariamente, diuturnamente o nosso Deus. Então o ministério de cantar continua. Então veja o quanto é importante para cada corista, para cada membro do coral, regente geral, regente adjunto, solista, corista, músicos. É um ministério muito importantíssimo na igreja.
é um ministério que até nos ajuda toda a igreja no momento em que estão cantando, mostrando o poder, mostrando o quanto é importante servir a igreja, o quanto é importante seguir este santo caminho nas palavras ditas e ensinadas por cada hino apresentado pelo nosso coral. Eu vou ler para os irmãos só aqui mais uma recomendação que o nosso conselho colocou aqui sobre vestido de noiva. Estimadas irmãs apostólicas, como é do seu conhecimento o vestido da noiva para a cerimônia de casamento na igreja apostólica, ou seja, para a bênção nupcial, deve ser totalmente branco, podendo ser trabalhado com renda ou ampliações, desde que totalmente branco. Não pode ser sem manga, nem expor parte do corpo como as costas, não pode ser decotado, e as rendas utilizadas devem ter forro branco. Não podem utilizar fechamento ou forro nas rendas com tecidos na cor da pele. O tecido deve ser branco e não transparente. Então aqui o nosso conselho está nos mostrando tudo que o irmão Maldo deixou para que nós colocássemos em prática. E aqui só uma palavrinha antes do coral apresentar. Nessa parte do coral está falando aqui: as mães de criança que possuem crianças pequenas não podem levá-las aos ensaios. Não pode levar as crianças aos ensaios. Então os irmãos coristas, os irmãos sabem a disciplina. Os regentes também instruem sempre os coristas como devem se apresentarem nas reuniões, e no quadro do boletim temos também boletim dando essa instrução sobre o segmento, o procedimento de cada um do coral nesta Santa Igreja Apostólica. Vamos ouvir então pelo nosso coral o hino intitulado Hoje Quero Cantar, o CS de número 347.
Meus queridos irmãos, neste momento eu quero agradecer a todos pelo seu comparecimento a esta santa reunião. Se houver alguém que nos visita, também agradecer pela sua visita e dizer-lhes que sentimos-nos honrados com a sua presença. Quero agradecer pelas suas contribuições, por todo o esforço que cada um dos irmãos tem feito por esta Santa Igreja Apostólica. Meus amados irmãos, nós temos uma mensagem que o nosso conselho nos mandou, mensagem do Santo Irmão Aldo, falando-nos sobre o primeiro amor. O primeiro amor é uma palavra tão importante para nós, de um valor tão precioso para nós, que se cada um de nós analisarmos, nós diremos todos os momentos da nossa vida: obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, porque me ensinou o que é o primeiro amor, me ensinou o que é servir a Deus com humildade, com santidade e com pureza espiritual. Me ensinou que na minha vida tem que existir todas as qualidades divinas, para que eu possa dizer ao mundo com toda certeza, à humanidade: eu sirvo ao Deus verdadeiro, porque através do primeiro amor, quando Ele formou esta Santa Igreja, quando Ele enviou o seu Filho amado pela segunda vez, quando Jesus cumpriu a promessa do Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa, quando Ele preparou juntamente com a Santa Vó Rosa o último profeta, o nosso Santo Irmão Aldo, e colocou à frente desta Santa Igreja e disse para eles: ensine o primeiro amor para os meus filhos. Mostre para eles que a união, mostre para eles que a santificação, ensine para eles que a humildade
faz parte do primeiro amor. A sinceridade, a paz e a fidelidade faz parte desse primeiro amor. Então o irmão Aldo nos ensinou e nos ensina tudo isto em suas mensagens. Por que que ele nos ensina, irmão, nas suas mensagens? Porque antes dele ser levado ao céu, arrebatado ao céu em espírito, para ser coroado como profeta do nosso Deus, por ser o grande vencedor aqui na face da terra, Deus, o nosso Pai, deu a ele a sabedoria do céu para que ele deixasse tudo o que nós precisávamos a cada dia pôr em prática até o fim da nossa jornada aqui na face da terra. Então ele disse: a igreja está preparada. Tudo que nós precisamos praticar na nossa vida, ele deixou ensinado. Ele mostrou para cada um de nós que a Santa Avó Rosa deu a ele esses dons e virtudes espirituais. Então, se nós, meus queridos irmãos, em algum momento da nossa vida, nós menosprezarmos essa doutrina, menosprezarmos essa disciplina, perdemos a nossa fé, perdemos o nosso ânimo, ou viemos a perder a nossa união, a nossa santificação, o que nós estamos perdendo, além de perder a fé no irmão Aldo? Nós estamos abandonando o primeiro amor, que é a união espiritual com o reino dos céus. Então veja quanto o primeiro amor é importante, essa palavra, para pôr em prática na vida de cada um de nós. A Santa Avó Rosa, ela deu sua vida em sacrifício por amor a nós. O Santo Irmão Aldo da mesma forma. Jesus, Maria Santíssima, deram sua vida em sacrifício para mostrar para nós o que é ter amor pelas pessoas, o que é ter amor pelo reino dos céus, o que é ter amor pelas coisas sagradas, divinas do nosso Pai. E essa doutrina, ela veio diretamente do nosso Pai. Ele a preparou e deu ao seu Filho amado. Jesus, preparando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deu a eles essa doutrina e essa disciplina e disse para eles: aqui está escrito, está ensinado tudo quanto a minha igreja precisa praticar, tudo quanto o meu povo precisa pôr em prática na sua vida, tudo quanto o meu povo precisa obedecer, crer e confiar para me representar na face da terra, disse o nosso Pai. E como a Santa Avó Rosa, Jesus, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, os santos e anjos do céu, tem esse primeiro amor e infinitamente nunca deixarão nem nunca diminuirão ele, eles deram desse primeiro amor para nós, que é essa doutrina, que é essa disciplina, que é nos mostrando o valor precioso da vida de cada um de nós, na obediência e na consagração aos ensinamentos desta Santa Igreja. Eu vou ler para os irmãos a mensagem que nos fala sobre a doutrina apostólica e o primeiro amor. O primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, a esposa, o esposo, o trabalho, as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante para nós. É o que eu disse para os irmãos. Se não existisse esse primeiro amor dentro de nós,
nada é importante na nossa vida. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino de nosso Deus, o nosso Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Voz Rosa, que é o Espírito Consolador de sua promessa, e o pastor de nossas almas, o nosso santo profeta irmão Aldo, para seguir este santo caminho que é a Igreja Apostólica, a sua doutrina, a sua disciplina, que são os ricos tesouros da parábola de Jesus, escrita no Evangelho de São Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com essa parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino dos céus, ou seja, do nosso Deus, e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Então nós precisamos, como o irmão Aldo sempre ensinou, deixar tudo o que esse mundo oferece, deixar tudo que não é aprovado por Deus, para que nós tenhamos esse tesouro conosco, que é o reino do céu, para que um dia nós possamos sermos participador dessa grande glória e termos uma vida eterna com Deus. Esse exemplo de nosso Senhor Jesus se refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Voz Rosa, no Santo Profeta Irmão Aldo, em Maria Santíssima, e aceita nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor, fé, a mensagem e o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiros, coristas, músico, com alegria em seu coração, sendo assíduo em nossas santas reuniões. Então, meus queridos irmãos, nessa segunda parte aqui, Jesus nos mostra que nós temos uma disciplina perfeita, nós temos uma doutrina perfeitíssima que veio diretamente do céu. E a Santa Voz Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Mãe Maria Santíssima, nos ensina a cada dia, nos mostra a cada dia o valor importante do que nós aprendemos e do que nós conhecemos nesta Santa Igreja. Entretanto, esse amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firme na fé, assim como foi a Santa Voz Rosa, que conservou um profundo amor pela Igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso Divino Mestre, e por nossa Igreja Apostólica deu a sua própria vida. Assim foi também o santo profeta Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo. Dedicou um profundo amor por todos nós. Apesar de sofrer muitas humilhações, traições, injustiça
em gratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor de quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nessa parte aqui, nós sabemos que o Santo Irmão Aldo, o que ele prometeu a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima, a Deus o nosso Pai, ele cumpriu nos 44 anos que ele esteve conosco aqui na terra. Além de cumprir, ele nos mostrou que para sermos vencedores, tínhamos que fazer como ele. Tínhamos que, o que nós prometemos a Santa Avó Rosa de sermos fiéis, sermos obedientes, sermos consagrados, sermos dedicados, não perdermos a nossa fé, nós tínhamos que cumprir até o fim da nossa jornada. Mas nós vemos algumas pessoas ainda na igreja que se desanimam, que deixam de frequentar nossas reuniões. Mesmo pessoas apostólicas que frequentavam todas as nossas reuniões. Isso, sabe o que é esse sinal, meu irmão? Quando nós deixamos de participar das reuniões, quando nós medimos sacrifício para ir a uma reunião de nossa Santa Igreja, esse primeiro amor diminui. Esse primeiro amor não tem mais aquele crescimento naquela alma, porque a própria pessoa está escolhendo, está exigindo a diminuição daquele primeiro amor que foi ensinado para ele, da fé, da lealdade, da fidelidade, da constante firmeza com o reino dos céus. Aí ele começa a encontrar empecilho no seu caminho, e se ele não for forte, se ele não estiver firme com a Santa Avó Rosa, se não estiver firme com o Santo Irmão Aldo, se não tiver essa doutrina dentro do seu espírito, se não tiver essa disciplina a cada dia no seu viver, poderá esse primeiro amor enfraquecer na sua vida. Poderá esse primeiro amor se tornar difícil para cumpri-lo. E no momento que nós deixamos de cumpri-lo, nós estamos perdendo a oportunidade que o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima com Jesus nos concedeu. Então é momento de nós vigiarmos, porque o mundo está aí levando as criaturas para o abismo, mas os filhos de Deus têm que a cada momento ser ainda mais preparados para ser levados aos céus. Continua aqui na mensagem do nosso Santo Irmão Aldo, ele nos mostrando: irmãos e irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja e da vida de cada um, se nós apostólicos e a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo, e os planos de Deus, de Jesus, teriam falhados. Mas bendita a hora em que esses santos aceitaram com todo o amor e bondade o chamado de Deus, de Jesus, nosso Senhor, foram fiéis até o fim. Hoje são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta igreja apostólica, guardar, amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus e a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo, além
de uma doutrina e disciplina tão perfeita que tem o poder de transformar vida, elevar almas para os céus. Alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé e a santidade e se entregaram novamente ao pecado. Se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes, abençoados. E ainda o caso de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o seu primeiro amor. Falta as reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja ele de cantar, seja obreiro, seja regente, seja músico. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, nós da direção desta igreja apostólica lhes aconselhamos e meditem. Ao meditarem na palavra de nosso Senhor Jesus, está escrito no livro de Apocalipse, em São João, em seus importantíssimo aviso, aos que não estão sendo leais, fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática da primeira obra, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Então, meus irmãos, nesta parte aqui está mostrando o Santo Profeta Irmão Aldo e também o nosso conselho, trazendo as mensagens que ele nos deixou, mostrando para nós lembrarmos de onde nós caímos. O que era nós antes de conhecermos esta igreja? Nós fazíamos a vontade do mundo. As pessoas falavam em Deus e nós acreditávamos, pensando que realmente Deus estava naquelas palavras que a pessoa estava ensinando. Mas quando aquele jovem se aproximou de Jesus, que disse para Jesus: Senhor, um pecador pode levar o outro à salvação? Aí Jesus disse: porventura um cego pode guiar o outro? Ele disse não. Ele falou: então a pessoa, para conseguir dar uma palavra de conforto ao outro, primeiro ele tem que buscar a sua santidade. Primeiro ele tem que ter esse primeiro amor dentro de si. Ele tem que ter esse preparo no seu dia a dia. Ele tem que representar o reino do céu diante desta santa igreja. Irmãos, se nós viemos de um mundo pecador, aqueles que não nasceram na igreja, vieram de um mundo pecador, por que voltarmos ao pecado? Por que trocarmos o que é de Deus pelo mundanismo? Por que trocarmos o que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos deu para que nós nos preparássemos e um dia tivéssemos o direito de voltarmos ao céu? Por que trocarmos por coisas fúteis e banais? Por que trocarmos por uma coisa que nós sabemos que o dia que deixarmos o nosso corpo, o nosso espírito poderá perecer por não fazer a vontade de Deus, por não seguir essa doutrina e essa disciplina tão perfeita, justa e fiel, doutrina que custou a vida de Jesus, o sacrifício de Maria Santíssima, o sacrifício do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, para que viesse para nós o tempo de refrigério pela presença do Senhor.
que é o tempo em que nós estamos vivendo. Então, irmãos, não vamos abandonar esse primeiro amor, não vamos deixar que as coisas fúteis e banais, não vamos deixar que as coisas torpes e degradantes que corrompem a humanidade tenha parte nos nossos atos, tenha parte no nosso proceder, tenha parte no nosso viver, mas sim que vamos repudiá-las, vamos afastá-las e vamos, cada um de nós, se ainda existe alguma coisa, para que nós possamos nos enquadrarmos verdadeiramente dentro da doutrina e da disciplina ensinada nesta Santa Igreja Apostólica. Vamos buscá-la, vamos praticá-la, porque nós não sabemos o dia de amanhã, se dará tempo de que nós venhamos buscar tudo isso. Quem de nós sabemos que amanhã nós estamos aqui no corpo físico? Nenhum de nós. Então vamos nos preparar diuturnamente, santificar. Me lembro quando o irmão Aldo nos falava, ele dizia, o apostólico ele tem que ter 3 qualidades. O apostólico tem que ser manso, ele tem que dar prova da sua mansidão. O apostólico tem que ser humilde, ele tem que provar a sua humildade. E o que é a humildade? É esse primeiro amor. Ele provar para a humanidade o que Jesus ensinou, o que a Santa Borrosa, o que o irmão Aldo ensinou, está dentro da sua vida, está dentro do seu proceder, está dentro do seu dia a dia. Então é a palavra que ele disse, humilde e prestativo, irmão. Prestativo é aquilo que nós aprendemos, que o irmão Aldo nos deixou, nós prestarmos muita atenção e guardarmos dentro do nosso espírito, guardarmos dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, para que não venhamos cair no fracasso espiritual, para que esse amor permaneça conosco a cada dia, ao invés de diminuir, ele aumente muito mais, porque só de nós termos essa vida preciosa já devemos sentirmos muito felizes em sabermos que num mundo tão corrupto, num mundo tão pecador, onde as criaturas perderam o primeiro amor, o irmão Aldo com a Santa Borrosa, Maria Santíssima e Jesus deram sua vida em sacrifício por amor a nós, porque eles tinham confiança, eles têm a esperança e a confiança que cada um de nós vamos retribuir para eles esse presente do céu que ele nos concedeu. Retribuir de que maneira? Obedecendo a doutrina, obedecendo a disciplina, tendo a união, a paz de uns para com os outros, todos tendo o desejo de ver o crescimento e desenvolvimento na parte material, na parte espiritual desta Santa Igreja, para que o reino do céu seja glorificado. E no final da mensagem, nós ainda temos aqui mais esta parte que o nosso conselho nos trouxe, que são mensagens do irmão Aldo. Está escrito: estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, significa que ele moverá de sua alma todas as virtudes e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Vejam bem, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não venha se arrepender, para reconstruí-lo novamente na sua vida. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e volte ao primeiro amor. Lembrem-se das palavras de nosso Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, disse Jesus, perderão toda a proteção celestial. E isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que
irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escala de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação, sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimento oculto no coração, esfriaram na sua fé, na prática de boa obra, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Vó Rosa e com o santo profeta irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, obreiro, e dobrem os seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir os seus votos de batismo. Voltem a servir com aqueles entusiasmo e fulgor em sua alma, de cooperar com a obra de nosso Deus, participando ativamente da nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo a disciplina, a disciplina de nossa igreja que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração, diz o nosso conselho deliberativo, por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Vó Rosa, o santo profeta irmão Aldo, esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor, é preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso voltar, ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra nesta igreja vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, irmãos, vivendo em santidade, amor e sinceridade. Sejam consagrados para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier nos buscar. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração, a sua vida espiritual, façam um exame de consciência, e se não estiverem com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com o santo profeta irmão Aldo, como eles querem, se arrependam e se entreguem de coração a esses santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo através do pecado. Então, meus irmãos, aí está tudo que nós precisávamos reconciliarmos novamente. Tudo aquilo que nós precisávamos analisarmos em nossa vida, se realmente nada diminuiu do nosso primeiro amor, na nossa fé, na fé no nosso santo irmão Aldo, na fé na Santa Vó Rosa, enfim, todo o poder celestial, no nosso ministério, de pregar aqueles que cantam, de aqueles que pregam, de cantar aqueles que cantam, de reger aqueles que regem, músicos, e também os membros. Se a sua fé está a cada dia ainda mais viva, ainda mais unida ao reino dos céus. Por quê, irmão? Por que eu digo isso para os irmãos? Porque a doutrina da igreja não modificou em nada, a disciplina nunca foi mudada. Se nós vemos uma pessoa da igreja
fora da disciplina, é porque ele não tem mais aquele primeiro amor no seu coração. É porque aquelas qualidades não estão sendo mais um exemplo de vida no seu dia a dia, no seu proceder. E quem é que está tirando isso? Quem é que está roubando isso da criatura? É aquele espírito que é o contrário de Deus. Ele, além de lhe tirar a comunhão espiritual com o nosso Deus e os seus santos, Deus não fala com o espírito das trevas, mas ele é tão astuto que ele sozinho em si, ele diz, está vendo? Está vendo aquela filha tua, aquele teu filho, eu já consegui laçá-lo. Eu já consegui tirar a fé do coração e do espírito dele. Eu já consegui colocar na visão dele que, sem praticar o que a tua igreja ensina, ele também pode falar do teu nome e pela tua misericórdia, ele ser uma pessoa vitoriosa. Então ele é astuto, meu irmão. Ele tem uma atitude devoradora, ele tem uma atitude que destrói a vida do ser humano, tanto material como espiritual. E o apostólico não pode existir isso na vida do apostólico. Por quê? Porque o apostólico tem sabedoria, o apostólico tem santidade, o apostólico tem doutrina e tem disciplina. Doutrina que há quase 2000 anos estava selada naquele livro, quando São João viu ele selado, e São João olhou naquele livro, que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém poderia abri-lo, e ele começou a chorar. Foi quando aquele anjo disse para ele, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu, não chore. Então mostrou para ele que no tempo exato aquele livro seria aberto, que é essa doutrina, que é essa disciplina, que é esse ensinamento que nos dá o direito de que nós sejamos fiel, servimos com fidelidade ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, guardem essas palavras em seus corações, vamos guardar com todo o amor, vamos analisar nesta noite, será que que nós estamos com o verdadeiro primeiro amor que o irmão Aldo e a Santa Rosa nos ensinou? Santa Rosa, se eu não estiver com tudo completo, eu quero na próxima reunião, eu quero no amanhã quando eu acordar, essas qualidades estejam completas comigo. É assim que nós devemos fazer. E para meus prezados irmãos, chegamos ao fim da nossa santa reunião. Eu convido a todos os que estão sentados, aqueles que puderem, que se coloquem em pé, para que nós possamos encerrarmos a nossa santa reunião. Antes, porém, quero agradecer a presença de todos, quero parabenizar o nosso coral, nosso irmão regente, pelas apresentações belíssimas, hinos muito lindos foram apresentados. Quero agradecer aos músicos, aos nossos irmãos obreiros, aos irmãos pastores presentes e também toda a igreja em geral. E convido para que amanhã nós possamos aqui estarmos novamente todos juntos aprendendo ainda mais dessa doutrina e dessa disciplina. Todos com as suas mãos levantadas aos céus, oremos. Bondoso Pai, nosso soberano Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus onipotente, Rei da glória, Criador dos céus e da terra, neste momento estamos nós encerrando, meu Pai celestial, mais uma reunião de Tua Santa Igreja. Graças te damos a Ti pela oportunidade que o Senhor, através dos seus santos e anjos, nos concedeu essa grande vitória, dando-nos a saúde, dando-nos o ânimo, a fé, o primeiro amor, para participarmos desta santa reunião e das demais que serão realizadas, para que a cada dia nós possamos darmos prova que te amamos do profundo da nossa alma, te agradecendo pelo último profeta, o nosso santo profeta irmão Aldo, que o Senhor nos concedeu e nos deu para preparar a tua igreja, do Espírito Consolador que o Senhor nos deu, formando na pessoa da Santa Rosa,
Agradecemos a Ti, a Jesus, a Maria Santíssima, pelo crescimento, pela grande vitória desta Santa Igreja, pela sabedoria do céu, que a cada momento do nosso viver, esses santos poderosos nos trazem e dão entendimento para que nós possamos servirmos com amor e com lealdade. Neste momento também eu peço por esses nomes que estão nessa caixinha de pedido de oração. Santo profeta irmão Aldo, o Senhor sabe por que colocaram os seus nomes e esperam neste momento receber e alcançar aquilo que suplicaram, que pediram através desse pedido de oração. O Senhor que tem o poder da onisciência, da onipresença, apresente ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Rosa, para que eles possam a cada dia glorificarem o reino do céu pelas bênçãos preciosas que têm recebido no momento em que fazem este pedido, em que te pede com fé, com confiança, com amor e com dedicação. Abençoa toda a tua igreja em geral, esses que aqui estão presentes, aqueles que não puderam vir por motivo justo. Abençoa os nossos visitantes, os nossos irmãos internautas que estão acompanhando esta santa reunião, mesmo aqueles que ainda não estão seguindo esta Santa Igreja, mas que neste momento estão acompanhando com fé. Que essa bênção, essa paz seja concedida a todos os teus filhos, para que eles possam glorificar o teu santíssimo nome. Neste momento eles irão para os seus lares, que santos e anjos os acompanhem, levando-os, afastando todos os males e todos os perigos do seu viver, dando uma noite de paz, uma noite de descanso, ótimo repouso, e amanhã nós possamos aqui estarmos presentes mais uma vez para te agradecer e te glorificar. Estimados irmãos, recebam neste momento a bênção do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa, do nosso santo profeta irmão Aldo, e confie que neste momento a virtude do Espírito Santíssimo do nosso Pai está sendo concedida na vida de todos, para que todos sejam felizes e abençoados e sejam vitoriosos em todo o seu viver. É o que eu lhe desejo em nome de todo o poder celestial. Amém. A paz do Senhor para todos.